Oi meninas, tudo bem? Eu tive uma reflexão agora e eu queria assim compartilhar com vocês, porque eu acho que vai ser assim, se foi bom pra mim, eu acredito que vai ser bom pra vocês também. Sabe quando você atinge os seus limites? Você encara os seus medos, sabe? Você consegue encarar ali aquilo que você tem mais medo? Meninas, isso é libertador. Eu falo por mim, eu tinha duas dificuldades, uma dificuldade muito grande, que era de encarar conversas difíceis, e eu tinha muita dificuldade também em dizer não para as pessoas. E por causa disso, eu me ferrei muito na vida por causa disso, sabe? E eu queria falar com vocês o seguinte: aprenda a encarar conversas difíceis e aprenda a dizer não. Você não é obrigado a agradar todo mundo. Aliás, você nem deve e nem pode agradar todo mundo. O nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia. Então, o que ele puder fazer para te limitar a não gastar energia, ele vai fazer. E quando você precisa, encarar uma conversa difícil, aprender a dizer não para alguém, gente, é assim, é libertador. Tá? É difícil? Mas é libertador. Eu falei que eu entrei esse ano de 2022 encarando todos os meus medos, encarando as dificuldades que eu tinha, sabe? E eu falar que você foi libertador. E uma coisa eu vou falar com você: enquanto você não encara seus medos, você vai passar pelaquela mesma situação diariamente. Sempre acontecia comigo as mesmas situações. Por quê? Porque eu não aprendi, eu não tinha aprendido ainda, sabe? Eu falo que eu entrei no ano de 2022, eu posso dizer que eu aprendi a dizer não e aprendi duas coisas que eu já aprendi, o ano só começou: a encarar conversas difíceis. Eu aprendi uma coisa, principalmente no mundo dos negócios: ou você aprende a separar as coisas ou você não vai ter um negócio, tá? Eu falo porque eu aprendi de tanto levar pancada, eu aprendi de tantas pessoas que era pra mim ter dito não, eu disse sim, eu me ferrei. Já aconteceu muitas situações de eu às vezes enfrentar, tipo assim, passar por situações que eu não poderia, nem precisava passar, mas eu vou passar porque se eu fizer isso, o ciclano vai ficar com raiva de mim se eu não fizer isso. Sabe, eu já fiz muita coisa na minha vida para agradar o outro. Hoje eu entendo que eu não sou obrigada a agradar ninguém, não sou obrigada. Sabe, gente, eu vou contar uma história para vocês, é o seguinte: uma pessoa com os dois braços quebrados, um rapaz com os dois braços quebrados, aparece um amigo e fala com ele assim: tô precisando que você me ajude a carregar uma pedra de mármore. Uma pedra de mármore, e é muito pesado. Porque esse rapaz, ele é um tipo de rapaz igual eu era. Eu tinha medo de dizer não para as pessoas. Então, o que ele fez? Ele tava com dois braços quebrados, mas mesmo assim ele foi tentar ajudar. Ele poderia ter feito o quê? Não posso aqui, eu tô com os braços quebrados e se eu me esforçar um pouco, a minha recuperação vai ser pior, vai demorar. Só que aquele rapaz tinha medo dele perder aquela amizade com aquele rapaz. Aquele rapaz poderia chamar uma outra pessoa para ajudar, mas não. Ele foi pedir esse amigo dele que tava com os braços quebrados. E esse amigo dele fez o quê? Foi lá ajudar, mesmo estando com os dois braços quebrados. E quem que se ferrou mais nessa situação? Quem estava com o braço quebrado, porque ele machucou mais ainda, ele estava em recuperação, então ele precisou ficar um tempo muito maior se recuperando, porque ele machucou mais internamente, porque já estava sensível. Muitas das vezes a gente prefere nos ferir para agradar o outro. Gente, esquece isso. Então aquele rapaz, ele se feriu mais ainda, demorou muito mais ainda a recuperação dele, porque ele não soube dizer não para aquele amigo dele. E a gente é assim na vida, a gente se ferra por tentar agradar o outro, por não saber dizer não. E eu falo por mim mesma, gente, depois que eu aprendi a dizer não, aprendi a encarar conversas difíceis, foi libertador pra mim, foi libertador, foi como se eu tivesse arrancado de dentro de mim um fardo, sabe? E eu vou falar com vocês precisam fazer aquilo que tá no seu alcance. Se você tem que se esforçar demais, não vale a pena. Tudo que você tem que se esforçar demais, não vale a pena. Você precisa fazer aquilo que tá no seu alcance. E eu vou contar uma história verídica. Eu não sabia como organizar. Eu sabia trabalhar e sabia ensinar as pessoas a trabalhar, e é o que eu falo, por isso que hoje eu ministro o curso, Eu sabia isso, só que eu pagava de uma forma assim muito errada.
Chegou uma época em que eu tava era fim do ano, eu tava chorando no meu salão. Eu estava chorando, em pranto, desesperada, não sabia o que fazer, porque não tinha como pagar aluguel, eu tava cheia de dívida, eu não sabia o que fazer. E eu lembro, né, que entrou, bateu lá na porta um amigo meu, falo que foi um anjo que Deus enviou ele bateu lá na porta, tá, Sarinha, o que tá acontecendo com você? O que você tá aí chorando? Aí eu expliquei pra ele a minha situação, falei pra ele que o salão tava assim, assado. E ele era um contador, né? Ele falou, eu vou te ajudar. Aí ele me explicou tudo que eu precisava fazer, eu mostrei pra ele todas as contas, né? Mostrei como é que tava sendo a minha forma de pagamento das meninas e ele conseguiu me mostrar ali onde é que estava o erro. Me mostrou onde é que estava o meu erro e virou pra mim e falou assim, Sarinha, amanhã você vai ter uma reunião com elas amanhã. Isso era fim de ano. E você vai mudar a forma de pagamento, tá? Você vai fazer assim, assado. Se você não fizer, você vai fechar o seu salão. E eu não queria fazer aquilo porque aquilo ali tava indo de encontro a uma coisa que eu tinha medo, que era o quê? Enfrentar conversas difíceis, aprender a dizer não. E eu queria encontrar uma outra forma de fazer aquilo sem ser da forma que ele queria que eu fizesse. E não tinha outra opção, né? E eu falei com ele, mas elas vão me deixar no fim do ano, se eu fizer isso, eu vou ficar sozinha. Ele é melhor você ficar sozinha, atender seus clientes, do que você fechar o seu salão por causa de pessoas que não estão nem aí com você, pra você. Eu, como assim? Amanhã você vai saber se elas se importam ou não com você. Você pagou elas errado esses meses todo, dando dinheiro pra ela. Agora você vai fazer, gente. O alongamento, só pra vocês entenderem, o alongamento era 130, eu pagava R$100 pra elas e R$30 pro salão. Sem contar que o salão também pagava todos os materiais. Por exemplo, você trabalhava com os materiais do salão. Então, resumidamente, o salão não tinha lucro. Era zero de lucro. Por isso que eu estava na situação que eu estava. E o que estava mantendo o salão era o meu serviço, porque eu trabalhava muito. Então, o dinheiro que entrava meu bancava todo o salão, porque eu dava curso. Então, entra um dinheiro a mais. Então, estava mantendo a recepcionista, estava mantendo os material para elas trabalharem e estava mantendo o salão até então. Mas chegou uma hora que não estava dando mais. Só o meu salário bancar todo mundo, né? E eu entrei numa situação de crise a qual eu quase fechei o meu salão, quase perdi um sonho meu, uma coisa que eu luto tanto para mim ter, por medo de enfrentar uma conversa difícil com aquelas meninas. Então vamos lá, seguindo. Então chegando ali no final, aí eu tive que marcar uma reunião com elas e tal. Tava com o coração doendo, coração a mil, porque eu não sabia como conversar com elas, pedir Deus sabedoria, porque o meu medo era o que? Magoar elas. O meu medo é elas ficarem com raiva. Tipo assim, eu estava dando dinheiro para elas de uma certa forma, né? E eu estava pagando errado, ela sabia, elas até falavam, nossa, eu tô ganhando tanto dinheiro, que não sei o quê. E pra mim tava tudo bem, sabe? Eu não tinha administração, não sabia nada, não sabia. Hoje não, hoje eu sou uma pessoa 100% oposta do que eu era antes, né? Sabe? Em relação a essas coisas. E não foi, gente. Situação assim aconteceu comigo várias vezes até eu aprender, tá? Tem situação que vai acontecer na sua vida que vai acontecer várias vezes. Enquanto você não aprender, você vai continuar passando pela mesma situação. Por isso que eu falo que eu entrei no ano de 2022 aprendendo a dizer não e aprendendo a enfrentar conversas difíceis. Eu vou falar com vocês. Eu entrei esse ano de 2022 no dia 1º, às 9 horas da manhã, a encarando meus medos, a enfrentando conversa difícil. No dia 1º, 9 horas da manhã, foi uma decisão que eu precisava tomar, dizer não. Uma decisão que eu precisava tomar, a falar não dá, é um basta, e entender que a minha empresa naquele momento era a prioridade. Sabe? Eu em outro momento eu ia querer agradar alguém e a minha empresa ia só afundando. Eu falei, não, acabou, essa Sara não existe mais, sabe? E eu entrei o ano de 2022, dia 1º, 9 horas da manhã, a enfrentando os meus medos, a dizer não, disse não para algo que precisava dizer não naquele momento, né? Eu enfrentei uma conversa muito difícil, que foi difícil pra mim. Eu lembro que eu tava na casa da minha mãe, eu tava desesperada, ansiosa, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou falar isso? Mas mesmo com medo eu encarei, né? De lá pra cá eu enfrentei vários não, enfrentei várias conversas difíceis e foi cada uma que eu fui passando, eu fui ficando mais tranquila, até eu lidar com aquilo ali de uma maneira tão tranquila que eu olho, gente, como assim? Como eu evoluí?
A partir do momento que você se prioriza, se coloca em primeiro lugar, você começa a enxergar as situações, né? Então, voltando à nossa história, eu marquei uma reunião com as meninas, né, e falei com elas o que tinha acontecido. Eu ia ter que fazer mudança de pagamento naquele dia, que no outro dia a forma de pagamento ia mudar, senão eu ia fechar e tava pagando errado e tal, né? E eu lembrei da frase que esse amigo meu tinha falado: você vai saber se elas estão do seu lado ou é agora. Quando você falar que você precisa dela porque era fim do ano e você não podia ficar sozinha, né? A agenda lotada, se elas vão te ajudar no fim do ano ou se elas vão te largar. Vai ser agora que você vai ver. E naquele dia eu passei o fim do ano trabalhando absolutamente sozinha. Só para vocês entenderem. Passei o fim do ano trabalhando sozinha, atendi as pessoas que eu consegui atender, tá? Mas se eu não tivesse feito aquilo, eu fiz contra a minha vontade, porque meu amigo falou: se você não fizer, você vai fechar o seu salão. E essas meninas, infelizmente, você acha que elas valem mais do que um sonho, do que aquilo que você tá lutando, que você tá dormindo tarde, fica sem dormir, pra você ter esse sonho, esse projeto seu? Eu tava abrindo mão de um sonho para agradar umas outras pessoas que eu descobri que elas não estavam nem aí pra mim. Muitas das vezes, menino, você tá abrindo mão de você para agradar alguém que não tá nem aí por você, que não fazia nem meio terço do que você tá fazendo por ela, sabe? Depois que eu comecei a aprender isso, a lidar isso, colocar isso em prática na minha vida, foi libertador. Eu resolvi compartilhar isso com vocês porque é uma coisa que eu nunca tinha compartilhado com ninguém. Compartilhei no dia do Masterclass com as meninas e mais ninguém sabe disso, mais ninguém, né? A minha vida e os meus negócios eu não costumo compartilhar com as pessoas. É uma coisa que eu levo pra mim, eu tento lidar entre eu e ele, tento resolver da minha maneira, porque é um problema meu. É outra coisa que você precisa aprender a resolver os seus problemas. A gente tem mania de ter problema e colocar várias pessoas pra resolver o problema que é seu. E isso eu sempre tive dentro de mim, aprender a resolver os meus problemas. Sabe? Eu nunca coloquei minha mãe, nunca coloquei meu pai, nunca coloquei minha irmã, nunca coloquei ninguém para resolver problema meu. Se virava nos 30, mas eu resolvia, né? Eu acho que isso é uma responsabilidade, encarar os seus problemas. E eu precisava compartilhar isso com vocês, porque eu acredito que tem muitas pessoas que passam pela mesma situação que eu. E eu encarei o meu medo. Eu encarei meu medo de dizer não. Encarei esse medo meu que eu tinha de ter conversas difíceis. A minha vida evoluiu muito. Eu cresci, eu amadureci. Então anota no papel qual o medo que você tem. O que te faz te paralisar às vezes em muita situação. Enfrenta eles. Aprenda a enfrentar quando eles aparecerem, porque eles vão aparecer. Enquanto você não aprender a lidar com aquilo, aquela situação ela vai se repetir na sua vida. E ela se repetiu na minha vida por várias vezes. Eu passei por situações dessa que eu contei pra vocês. Não foi uma vez, nem duas e nem três. Eu passei umas 4 vezes pelas mesmas situações, bem parecida. Fim do ano, as meninas me deixando na mão. Sempre pelos mesmos motivos. Por medo que eu tinha de dizer não e desagradar as pessoas. Por medo de enfrentar conversas difíceis. Hoje eu aprendi isso, eu acredito que eu não vou passar mais por isso porque eu aprendi. Mas não espero você aprender na dor para você mudar, não, tá bom?